Olha, mais uma vez vamos falar sobre o centro religioso no bairro Soledade, que foi incendiado no dia do velório do garotinho Juan Henrique. Ele teve a casa toda incendiada e agora passa por necessidades. Coloca no ar o desabafo do Babalorixá na tela que o povo quer ver. Assim a gente constrói com tanto sacrifício e vê assim destruído. Se você me perguntar quem foi, quem é, eu não sei. Eu não estava em casa, eu não sei. Vandalismo de pessoas que não têm cultura, que não sabem o que é a cultura. Porque candomblé é uma cultura, minha gente, é uma riqueza, é rico de muita coisa boa. O axé, ele é feito de muita coisa boa. A maldade não está dentro do candomblé. A maldade está dentro das pessoas, minha gente. Assim como foi na minha casa, pode ser na casa de qualquer um. Eu peço a Deus, ao poder público, a quem puder me ajudar, me ajude, que eu tenho uma senhora de 68 anos que depende muito de mim. Remédio dela foi queimado, muita coisa queimada dentro de casa. Eu estou num prejuízo que eu não sei nem calcular, essa é a verdade. O nome disso foi vandalismo, entendeu? Quem me conhece sabe que eu não uso desse tipo de malefício, porque é malefício essas coisas, entendeu? E, na verdade, se eu não tivesse saído de casa, tinham me matado. Hoje eu era mais uma vítima dessa criança que mataram, que eu não tenho nada a ver, que Deus sabe que eu não tenho nada a ver. E eu ia ser mais uma vítima hoje, mais um defunto, de uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa com outra, não tem nada a ver. Estou aqui à mercê de Deus e do poder público, para que o poder público me ajude, porque eu estou precisando. Se não tivesse saído de casa, seria mais uma vítima da intolerância, né, aliada ao juízo de valor e os fake news da vida, infelizmente. A delegada Meire Mansuem está investigando o caso. Acompanhe na tela. Assim que nós tivemos conhecimento da agressão ao Tiago, da agressão, a tentativa de agressão aos familiares, ao incêndio e aos danos que foram perpetrados no terreiro de Candomblé, nós instauramos imediatamente o inquérito policial para a apuração dos fatos. As pessoas que cometeram esses delitos, né, porque houve um incêndio à casa e ao templo religioso do Babalorixá, houve uma tentativa de agressão física, tanto a ele, que se estivesse presente, provavelmente sofreria consequências provavelmente irreparáveis, e todos serão responsabilizados perante a justiça por esses atos criminosos. E aqui nos estúdios a gente fala mais sobre esse assunto com o promotor de justiça, o doutor Fausto Valuar. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutor, um caso que tomou grandes proporções. É verdade. Infelizmente, nós estamos verificando que as notícias mentirosas, as fake news, a precipitação da população, né? E aí minha solidariedade à família do garotinho, né? Que todos ficamos sentidos, mas não é justificativa para se invadir um templo religioso, se destruir o pequeno salão, o pequeno comércio que o Babalorixá Tiago tinha no local, se assustar, se entristecer, se destruir, inclusive, uma cadeirinha que uma idosa, a mãe dessa pessoa, tinha no local. Então, se desrespeita o idoso, se desrespeita o patrimônio de um Babalorixá, um templo religioso, intolerância religiosa. Nos tempos que nós estamos vivendo, é preciso que a população tenha um pouco de paciência, de calma, para que as coisas sejam esclarecidas e também que se tenha a tolerância, né? A gente não pode simplesmente tratar as religiões de matriz africana com desrespeito e destruir o templo religioso. E essa precipitação nós já verificamos há um tempo atrás, uma senhora no estado de São Paulo que foi vítima de violência e acabou sendo linchada, sua filha órfã, seu marido viúvo e ela inocente. Então, nós estamos esperando agora que, né, a doutora Meire faz um trabalho brilhante na delegacia que investiga os crimes de intolerância religiosa e de racismo, e temos certeza que serão individualizadas essas pessoas, porque o Ministério Público, através da COPIE, Coordenadoria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, está pronta para ouvir o Babá Tiago, para instaurar um procedimento e acompanhar toda essa situação. Ele ficou de ir na semana passada, não foi. Na sexta-feira nós já marcamos e esperamos que eles compareçam para poder ouvi-lo, e também dar os encaminhamentos que o Ministério Público está à disposição para dar.
essa invasão irresponsável à casa do Babalorixá, uma notícia que não ficou restrita a Aracaju, ela tomou proporções nacionais. É verdade, e infelizmente tem acontecido situações aqui em Sergipe, e eu faço parte da comissão, do GT, o Grupo de Combate ao Racismo, um grupo nacional, ligado ao Conselho Nacional do Ministério Público, sou o subcoordenador e recebi essa notícia pelo grupo, né, como recebi outras notícias de intolerância aqui no nosso estado, e me entristece muito um estado pequeno desse, que nós temos várias religiões, que as pessoas todas se conhecem, que as religiões são irmanadas, que pessoas não respeitem as religiões de preto, pobre e periférico. É preciso que as pessoas respeitem a religião e respeitem aqueles que têm a sua religião e aqueles que não têm a religião. Religião é uma escolha do cidadão. O artigo 5º da Constituição, no inciso 6º, garante a cada cidadão o direito de escolher ter uma religião ou de não ter uma religião. E todos os cultos, todas as religiões são protegidas por lei. E as religiões de matriz africana, a lei da Constituição, o Estatuto da Igualdade Racial, também garante no artigo 23 a preservação de suas liturgias e seus cultos. Doutor Fausto, a doutora Meire Mansour, como vimos, ela já iniciou as investigações. Não será difícil chegar até os culpados, as pessoas que invadiram e atearam fogo naquele templo. O que pode acontecer a essas pessoas? Bom, em tese, nós verificamos pelas imagens, crime de incêndio, crime de dano, né, intolerância religiosa, que é um tipo de racismo, né? No mínimo, essas 3 condutas, elas podem ser... Até agressão ao idoso, né? E ainda mais a lesão a uma idosa. Né? Então, nós temos aí um mix, né, de crimes que essas pessoas cometeram. E o tempo agora é outro. Né? Quem pensa que se esconde, né? Essas fake news também são muito importantes de se verificar, porque quase que uma pessoa é linchada por conta de se espalhar notícias mentirosas pelas redes. Né? Nós recebemos fake news dizendo que iam sequestrar não sei quantas crianças, que iam matar não sei quantas crianças, e várias pessoas ficaram polvorosas na cidade. E não se pode transmitir para a nossa sociedade uma sensação de tranquilidade para nossas crianças. É preciso ter responsabilidade. As pessoas têm que ter cuidado com as notícias que espalham para que não gerem um sentimento de segurança na população quando é desnecessário. Lá no Copier, o senhor tem recebido muitas informações sobre a ação dos fake news? Olha, essa questão da fake news nós recebemos em relação a essa questão da criança envolvendo, inclusive, áudio dizendo, atribuindo ao candomblé, atribuindo às religiões de matriz africana um sacrifício humano. Quem conhece as religiões de matriz africana sabe que dentro da liturgia não existe sacrifício de seres humanos, né? Isso é um absurdo, não existe, não é permitido. E a nossa Constituição tem como um princípio basilar o direito à vida. O Estatuto da Criança e do Adolescente também preserva a vida. E é crime a questão de se matar o semelhante, né? Então, não existe a possibilidade de nenhuma religião ter dentro da sua cerimônia o sacrifício humano. Isso é um medievalismo, uma barbárie, um absurdo se imputar às religiões de matriz africana. Repito, religiões de pessoas pobres, humildes e de muitas vezes de idade avançada. Aqui em Sergipe eu tenho observado que a maioria dos religiosos de matriz africana são idosos e as pessoas precisam ter esse cuidado com os idosos. As redes sociais elas vieram para encurtar a distância entre as pessoas, mas infelizmente está um volume muito grande de problemas. Exatamente, né? Nós recebemos a torta e a direita pelas redes sociais, inclusive fotos de uma pessoa que ninguém sabe quem é, embaixo, ou um áudio, ou uma mensagem atribuindo que aquela pessoa cometeu um crime, e as pessoas, no efeito manada, vão repetindo, replicando aquela mensagem, sem nenhum cuidado, e muitas vezes colocando um inocente, uma pessoa que não tem nada a ver, para a sociedade como se fosse um culpado. E isso é uma irresponsabilidade, volto a dizer, nós temos que ter o cuidado e lembrar da presunção de inocência, que é uma garantia constitucional de todo cidadão. Por ouvir dizer, não existe. Não pode. Você veja a situação desse Babalorixá. Eu soube que, inclusive, ele estava tão amedrontado que estava para se mudar do local. Verdade. E como é que pode isso? Nós temos que ter a tranquilidade. São templos simples,
parece uma casa, um galpão, mas é um templo religioso, não é suntuoso como outros, mas é um templo religioso e a Constituição garante, como garante outros templos religiosos. É preciso respeitar todas as religiões. Doutor Fausto, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso Boa estúdio. noite, muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Obrigado.